Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Para essa segunda semana, a unidade temática a ser estudada, o sujeito e seu lugar no mundo. O objeto de conhecimento será as manifestações culturais na formação populacional. E a habilidade que vocês irão conseguir concretizar com esta aula será identificar diferentes manifestações culturais e de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. Os conteúdos relacionados a esta aula são grupos sociais e as manifestações culturais de cada um, grupos minoritários no contexto das migrações, valorização da diversidade cultural e migrações, racismo e xenofobia. E só lembrando que nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares, com outros componentes curriculares, onde vocês serão capazes de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial e também defender o princípio do respeito às diferenças. E essa habilidade interdisciplinar favorece o desenvolvimento das competências gerais 3, 9 e 10 da BNCC, relacionadas respectivamente à empatia, à cooperação e à responsabilidade e cidadania. O tema da aula dessa semana será a luta das minorias étnicas e dos grupos refugiados no mundo globalizado. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, vocês vão entender que o processo de globalização intensificou os fluxos de capitais, mercadorias, informações e de pessoas. Mas será que esse mundo globalizado ele trata de forma igualitária, sem preconceito e sem racismo? É o que nós vamos estudar um pouco durante essa semana, a respeito então das minorias étnicas, dos refugiados relacionados a esse tema, preconceito e racismo. Então, nesse sentido, faz-se necessário nós conhecermos um pouco mais sobre esses conceitos de minorias étnicas e refugiados, um ato de empatia e sem preconceito. Bom, o termo minoria étnica refere-se a um grupo que possui particularidades culturais e que não faz parte do grupo dominante que detém o poder em uma determinada região. As minorias étnicas, em geral, lutam para preservar as suas tradições, as suas características, que as diferem do restante da população do país onde vivem. Então, quando a gente fala de etnias, nós estamos falando de um conjunto de culturas, de hábitos, de costumes que caracterizam um povo de um lugar. Sendo que a minoria étnica corresponde àquela população que possui uma cultura em número inferior à quantidade maior da população daquele país. Alguns países europeus, por exemplo, abrigam minorias étnicas com culturas e idiomas distintos da língua oficial do país. Parte desses grupos que possuem história de luta e atualmente eles buscam a sua independência econômica, financeira, a sua independência política e também o reconhecimento de sua identidade cultural, porque muitas das vezes nem a sua própria identidade eles conseguem preservar devido a essa luta contra o preconceito, a xenofobia e o racismo. De forma que, em um único país, existem várias culturas, várias etnias, e a minoria, ela muitas das vezes, fica submetida à maioria étnica daquele país.
A atribuição de direitos comuns a essas minorias, além também do reconhecimento de sua autonomia política e das especificidades culturais, são temas fundamentais que a gente tem que estudar, trabalhar, conhecer para evitarmos as discriminações, as tensões sociais e os movimentos de cunho separatistas, que muitas das vezes traduzem, à luz da cultura, esse objetivo de separar-se daquela região. Então, nós precisamos criminalizar atitudes preconceituosas contra essas parcelas da população, cujos direitos são garantidos por lei e também são cruciais para a formação e desenvolvimento humano. Vamos conhecer um pouco agora sobre o grupo de refugiados nesse mundo globalizado. Os refugiados são migrantes, pessoas que migram de um lugar para o outro e tendem então a se migrarem de forma forçada de um país para outro, por vários motivos, como por exemplo motivos políticos, motivos de guerras, perseguições, rivalidade étnica, disputas pelo poder, dentre outros fatores. A condição social dos refugiados figura-se como um verdadeiro desafio ao ideal de solidariedade internacional, que é tanto defendido aí pela ONU e seus órgãos ligados à política internacional. Vários movimentos de cunho social, ambiental, de entidades civis, políticas, governamental e não governamental têm buscado a prática dessa solidariedade internacional. E essa condição desses refugiados trata-se de um desafio para essa prática tão importante para o desenvolvimento das populações. Isso porque a situação de alguns grupos é realmente de extrema delicadeza. Vários aspectos, como nacionalidade, muitas vezes são negadas nos países de destino, onde permanecem em áreas especiais, que nós chamamos de campos de refugiados. O Brasil, por exemplo, não possui campos de refugiados especializados em abrigar essas pessoas, mas o país recebe refugiados da Venezuela, do Haiti, Colômbia, Síria, entre outros países, principalmente de cunho africano, em especial o caso da Angola, cuja população também fala a língua portuguesa. E nós temos, na atualidade, mais de 10 mil refugiados no Brasil, e que, de modo geral, é relativamente tranquila a sua integração na sociedade brasileira, com problemas pontuais e esporádicos na recepção do povo brasileiro em relação a esses imigrantes. A maioria dos refugiados tem origem nos países subdesenvolvidos, em especial da Ásia e da África subsaariana. Aqui no continente americano, a Colômbia figura como o país de origem de grande quantidade de refugiados. Isso em razão da guerra civil que assola algumas regiões do país há mais de 40 anos. Existem mais de 50 mil colombianos espalhados por vários países, principalmente no Equador e na Venezuela, países vizinhos da Colômbia. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.